Olá, apaixonados do Tubeflix. Sejam bem-vindos. Façam a sua inscrição e ative o sininho. A história de hoje já vai começar. Caio Monserrat sempre acreditou que o mundo se dobrava à sua vontade. Sua presença era um peso, sua palavra uma ordem, e sua frieza uma armadura contra qualquer sinal de fraqueza. Com apenas 37 anos, construíram um império, e não apenas de concreto e aço, mas também de influência e medo. Naquela noite, no entanto, algo se quebraria. O salão iluminado por lustres de cristal refletia a grandiosidade do evento. Homens engravatados e mulheres em vestidos reluzentes circulavam com taças de champanhe nas mãos, sorrisos estrategicamente calculados e palavras escolhidas como lâminas. A festa era em sua homenagem, ou, mais precisamente, em homenagem à nova fusão que dobraria seu patrimônio. Caio observava tudo com a mesma expressão de sempre, fria, inabalável. Seus olhos percorriam os convidados sem que sua postura rígida se alterasse. Ele já não via pessoas, e via apenas vantagens, fraquezas, oportunidades. Quando um dos executivos recém-incorporados se aproximou, hesitante, Caio soube exatamente o que estava por vir. Senhor Monserrat, gostaria de conversar sobre os termos do contrato. Há algumas cláusulas que... Caio ergueu a mão, interrompendo-o antes que ele terminasse a frase. Seu olhar cortante desceu sobre o homem como uma lâmina afiada. Se você tem dúvidas sobre os termos, talvez não tenha entendido bem o acordo. E se não entendeu, talvez devesse se perguntar se é realmente qualificado para fazer parte dele. O silêncio ao redor foi palpável. O homem engoliu seco, ruborizado. Não, senhor. Eu entendi. Ótimo. Agora, saia da minha frente. O executivo se afastou, humilhado. Caio voltou a beber seu uísque, sem se importar com os olhares furtivos ao redor. Ele era assim. Sempre foi. Não acreditava em suavidade, tampouco em diplomacia desnecessária. O mundo era dos predadores, e ele era o maior deles. A festa se arrastava. Caio sentia a irritação crescendo dentro dele. O som das risadas forçadas, das taças tilintando, da música ambiente, tudo lhe parecia insuportável. Verificou o relógio. Passava da meia-noite. O suficiente. Sem avisar ninguém, saiu do salão e caminhou até a garagem subterrânea. Seu carro, um modelo esportivo preto, o aguardava como uma extensão de sua própria vontade, veloz, potente, imponente. Os seguranças hesitaram ao vê-lo entrar no veículo sozinho. Um deles se aproximou. Senhor Monserrat, está chovendo forte. Talvez seja melhor. Caio ligou o motor e olhou para ele, impaciente. Se eu precisasse de babá, teria contratado uma. Pesou no acelerador, deixando para trás a voz de qualquer aviso. A estrada estava molhada. A chuva caía pesada, turvando a visão. Mas Caio não diminuía a velocidade. Havia algo dentro dele, que fazia com que ele se sentisse capaz de desafiar a qualquer coisa. Por um momento ele se sentiu sonolento. Talvez fosse cansaço. Talvez fosse o uísque queimando em seu sangue. Ou talvez fosse o fato de que, apesar de tudo que possuía, tudo que conquistara, ele não sentia absolutamente nada. O carro cortava a noite como uma fera veloz. O velocímetro passava dos 120. Foi então que viu. Tarde demais. Os faróis de um caminhão surgiram do nada, iluminando a estrada como um clarão fatal. Caio tentou reagir, virou o volante, pisou no freio, mas o asfalto molhado transformou o carro em uma máquina fora de controle. O impacto veio como um trovão. Tudo girou. Metal rangendo, vidro estilhaçando. A dor explodindo como um golpe seco contra seu peito, seus braços, suas pernas. A última coisa que viu antes de tudo escurecer foi o próprio reflexo no retrovisor, e pela primeira vez, não se reconheceu. O cheiro de hospital. A claridade crua perfurando suas pálpebras fechadas. Caio abriu os olhos, e o mundo veio em fragmentos confusos, teto branco, máquinas apitando, o peso sufocante de algo errado.
tentou se mover. A dor foi instantânea e avassaladora. Um grunhido escapou de sua garganta. Ele tentou levantar a mão, mas seus músculos não respondiam. O pânico surgiu como um soco. Senhor Montserrat, por favor, não tente se mover. A voz profissional de uma enfermeira se sobrepôs ao som das máquinas. Uma figura de branco surgiu em seu campo de visão. O senhor sofreu um acidente grave. Mas está vivo. Vivo. A palavra soou quase irônica. Ele tentou falar, mas sua garganta estava seca, a voz quebrada. O impacto foi severo. O senhor teve múltiplas fraturas e um trauma na coluna. Sua recuperação será lenta. A enfermeira olhou para ele com uma expressão neutra. Caio percebeu, com um frio cortante no estômago, que ela não o tratava como alguém poderoso. Não havia reverência em seus olhos. Ele tentou mover a perna. Nada. O pânico tomou forma. Me solte, ele conseguiu murmurar, a raiva surgindo em meio à dor. A enfermeira manteve a voz calma. O senhor precisará de cuidados intensivos. Sua empresa já providenciou sua transferência para um local mais adequado à sua reabilitação. Reabilitação. A palavra era uma sentença de humilhação. Caio fechou os olhos, sentindo a dor latejar em cada fibra de seu corpo. Naquele momento, pela primeira vez na vida, ele percebeu que estava preso dentro de si mesmo. E pela primeira vez, sentiu medo. A notícia de que Caio Montserrat passaria meses em recuperação se espalhou como pólvora entre aqueles que orbitavam sua vida. Empresários, acionistas, empregados, todos com receio do que poderia acontecer com seus impérios sem a presença implacável do homem que os comandava. Mas o próprio Caio não se preocupava com isso. Preso em uma cama, impotente, sua única preocupação era como suportaria os dias que viriam e ele que sempre dominou a todo mundo, agora estava parado em cima de uma cama. Após algumas semanas, longe do estado de risco, alguns familiares decidiram que seria melhor para ele a recuperação em um local de campo. Longe do barulho da cidade e da poluição. A fazenda onde ele ficaria durante a recuperação era um lugar afastado, cercado por colinas verdes e uma imensidão de terra sem fim. Não havia arranha-céus, nem reuniões, nem sinal forte de telefone. Apenas o som dos grilos à noite e o cheiro de terra molhada pela manhã. A decisão não havia sido dele. Sua irmã, Bianca, assumirá o controle da situação enquanto ele ainda estava no hospital. Ordenara que ele fosse transferido para um lugar longe do caos da cidade, um local onde pudesse ser cuidado longe dos olhos famintos dos concorrentes. E assim, Caio foi levado à fazenda do Dr. Henrique Vasconcelos, um renomado fisioterapeuta que aceitou supervisionar sua recuperação. Mas como não poderia estar presente o tempo todo, Henrique providenciou alguém para cuidar das tarefas diárias. Foi assim que Lívia entrou na vida de Caio Montserrat. E desde o primeiro segundo, ele odiou cada detalhe dessa nova realidade. Caio abriu os olhos, o cheiro de madeira invadindo suas narinas. O quarto era simples, grande, mas sem luxo. A cama, firme demais. O teto, feito de vigas rústicas. Tudo naquele lugar o irritava. Então, ele ouviu a voz. Bom dia, moço. A voz feminina e carregada de um sotaque interiorano fez franzir a testa. Se virou lentamente e viu a figura parada à porta. Uma mulher jovem, de pele dourada pelo sol, olhos vivos e expressivos, cabelo longo trançado sobre o ombro. Vestia um vestido simples de algodão, sem adornos. Lívia. Quem diabos é você? A voz dele saiu áspera, carregada de dor e impaciência. Ela não se abalou. Seu nome é Caio Montserrat, não é? Pois eu sou a moça que vai cuidar de você. Cuidar. A palavra fez seu sangue ferver. Eu não preciso de cuidados. Lívia cruzou os braços, balançando a cabeça. Ah, precisa sim. O Dr. Henrique disse que você não pode fazer nada sozinho. Caio sentiu a raiva subir. Saia daqui. Agora. Ela não saiu.
Em vez disso, caminhou até a janela, abriu as cortinas e deixou a luz inundar o quarto. O sol tá bonito hoje. Deve ser um bom dia para tomar um banho. O absurdo daquilo quase o fez rir. Você está brincando comigo? Lívia se virou para ele, os olhos brilhando de diversão. Não, senhor. Mas se quiser, posso fingir que tô. Foi então que Caio percebeu, aquela mulher não tinha medo dele. E isso o enfureceu ainda mais. Os dias seguintes foram uma batalha. Lívia era tudo o que ele desprezava, espontânea, teimosa, sem qualquer senso de submissão. Não se intimidava com seu tom frio, não recuava diante de seus insultos. Se continuar com essa cara amarrada, vai acabar virando pedra, ela disse uma vez, enquanto o ajudava a se sentar na cama. E se você continuar falando, vai acabar me deixando surdo. Ela riu. Riu de verdade. Deus me livre, moço. Já basta você sem andar, imagina sem ouvir. Caio odiava aquilo. Odiava que ela falasse com ele como se não fosse ninguém. Odiava a leveza dela, a naturalidade com que lidava com sua condição, como se ele não fosse um milionário acostumado a ser tratado como rei. A forma matuta como Lívia falava incomodava ele. Ele ligou para sua irmã e ordenou que ela o tirasse daquela fazenda, mas ela disse que não, que ele precisara estar ali para que a sua recuperação fosse rápida. Após algumas semanas, a primavera havia chegado com força, tingindo o campo ao redor da fazenda com tons dourados e verdes vibrantes. Mas, para Caio, nenhum de seus detalhes naturais parecia importante. Ele estava preso em um corpo que não respondia, em uma vida que lhe era imposta. Lívia continuava a cuidar dele, dia após dia, com uma paciência imensa. No entanto, Caio não podia deixar de sentir um crescente desconforto com a situação. Aquela mulher. Ela era uma intrusa, e ele não era alguém que aceitava intrusos. Sua arrogância, sua vontade de controlar tudo, estava em constante fricção com a presença de Lívia. Caio estava no pequeno jardim ao lado da casa, tentando, sem sucesso, se mover por conta própria. Seu corpo, ainda dolorido, rejeitava qualquer tentativa de atividade. Ele mal conseguia controlar seus próprios músculos, e isso o frustrava profundamente. O sol estava quente, mas o ar, seco, fazia a respiração de Caio se tornar mais difícil. Lívia estava à sua sombra, com um balde de roupas sujas, dando pequenas risadas enquanto cantarolava uma música do interior. Caio olhou para ela, seu olhar carregado de desprezo. Eu não pedi para você ficar aqui, ele disse, sua voz fria como sempre. Lívia nem olhou, continuou a mexer nas roupas com uma expressão serena. Não pedi nem para você me pedir. Só que o doutor mandou, e eu tô aqui. Se não gosta, pode chamar outra pessoa. Caio se endireitou com dificuldade na cadeira, a raiva fazendo sua espinha ficar rígida. O que você sabe sobre cuidar de alguém? Você é só uma mulher do interior que mal sabe o que é um banheiro decente, e agora está tentando me ensinar a viver como um imbecil. Você malmente sabe falar e acha que consegue cuidar de um homem como eu? Você não é ninguém, você não pertence ao meu mundo. Lívia finalmente parou de cantarolar. Seus olhos se levantaram para ele, e, pela primeira vez, Caio viu algo que ele não esperava: desdém. Eu sei o que é cuidar de alguém, sim. Eu sei como a vida pode ser dura, e sei o quanto é difícil engolir o orgulho quando a gente precisa de ajuda. A provocação a fez explodir dentro dele. A arrogância, o desprezo por qualquer tipo de vulnerabilidade. Ele não era uma pessoa que precisasse de ninguém. Nunca foi. Ele era Caio Montserrat. Ele nunca havia se curvado. Ele queria que ela se curvasse diante dele. Ele tentou se levantar abruptamente, forçando seus músculos a obedecerem. A dor foi intensa, mas o ódio que ele sentia pela sua própria fraqueza era maior. Com um movimento brusco, ele fez com que uma das cadeiras de apoio caísse. Você acha que pode me tratar assim, como se eu fosse um inútil? Não sabe nada sobre mim. Nada sobre o que eu já fiz, o que eu já conquistei. Lívia não se moveu. Ela olhou para ele, como se o estudasse.
Seu rosto estava impassível. O que eu sei, Senhor, é que o Senhor é só um homem como qualquer outro. E quando se quebra, não tem luxo que cure a dor. Caio sentiu a raiva tomar conta dele. Ele se aproximou dela, puxando as rodas da cadeira, forçando seu corpo a se mover. Mas, no fundo, a raiva não era apenas dela. Era de si mesmo. Era de sua condição, de sua vulnerabilidade. Você não tem o direito de falar comigo dessa forma. Eu sou Caio Montserrat. Eu sou. Ela o interrompeu com uma calma perturbadora. Eu sei quem o senhor é, mas isso não muda o fato de que, agora, precisa de ajuda. E se o senhor continuar a agir como um filho da mãe, vou sair daqui. E quero ver quem será essa pessoa que terá a paciência de cuidar de um filho da mãe como você. A ousadia de Lívia em confrontá-lo de frente, sem temor, fez algo dentro de Caio se contorcer. A frustração, o orgulho ferido. O desprezo por ela se transformou em algo mais visceral. Ele deu um passo à frente, empurrando as rodas da cadeira, mais próximo dela, e sua voz soou como uma ameaça. Você está aqui para me servir. Não para me ensinar nada. Eu não preciso de suas lições. Lívia o encarou com firmeza, como se nada daquilo fosse capaz de abalar sua postura. Ela sorriu, não de forma zombeteira, mas com uma paz interior que Caio não compreendia. O Senhor pode ser tudo isso que diz ser. Mas, aqui, no meu mundo, me serve alguém que não tem medo de ser humano. Ele parou. A raiva ainda queimava em suas veias, mas, ao olhar para ela, Caio percebeu algo que ele jamais tinha considerado. Lívia estava ali por obrigação, porque ela foi contratada para isso, mas poderia ir embora no momento que quisesse. Ela estava ali porque queria. Porque sentia que isso era necessário. Mas ele não sabia como lidar com isso. Quando ela se afastou, ainda com a mesma calma, Caio ficou parado, olhando-a. Algo dentro dele se despedaçou. Por um instante, ele não soube se o que sentia era raiva, vergonha ou algo mais profundo que ele não conseguia nomear. Ele queria gritar. Queria fugir daquela casa, daquele campo, daquela mulher. Caio começou a chorar sem parar. Dentro dele sabia que a sua arrogância não havia levado ele a lugar algum. Nenhum telefonema de nenhum amigo para saber como ele estava, nenhuma visita. Pelo contrário, os concorrentes estavam em expectativa para tomar o seu lugar no mercado. Caio, ao mesmo tempo que tinha tudo, não tinha nada, e aquele sentimento começou a sufocá-lo. Pela primeira vez, ao olhar para dentro de si mesmo, Caio sentiu o peso da solidão e da vulnerabilidade. Após o confronto feroz consigo mesmo, a casa pareceu mais silenciosa. O campo, que antes parecia um lugar de refúgio, agora se sentia sufocante, como se as paredes estivessem cada vez mais perto, pressionando Caio contra seus próprios dilemas. Cada movimento que ele fazia, cada tentativa de colocar seus pensamentos em ordem, parecia apenas piorar sua dor. Era uma dor diferente, não física, mas uma sensação pungente que o consumia de dentro para fora. Naquela noite, enquanto o silêncio se arrastava pela casa, Caio percebeu que sua raiva de Lívia não tinha sido apenas por ela estar ali, mas pela maneira como ela o fez encarar sua própria fraqueza. Aquela mulher simples, com suas mãos calejadas pelo trabalho duro, sua educação rudimentar e um orgulho que parecia inquebrantável, era, na verdade, a única pessoa que havia conseguido penetrar as muralhas que ele mesmo havia erguido. E isso o aterrorizava. Lívia era uma pessoa que poderia ir embora, mas resolveu ficar. Caio lembrava que tantas namoradas já haviam passado na sua vida, mas todas foram embora, elas só queriam aproveitar da vida maravilhosa que ele proporcionava a elas. Na manhã seguinte, a tensão ainda pairava no ar. Quando Lívia entrou no quarto para prepará-lo, ela estava diferente, com um olhar mais cauteloso, talvez desconfiada, como se estivesse tentando decifrar se ele ainda guardava a raiva dela ou preparada para o próximo ataque que poderia vir dele a qualquer momento. Caio, por sua vez, sentia um remorso crescente, e a culpa estava pesando sobre ele como um fardo que não conseguia mais carregar. Ele não sabia como começar. Não sabia como se desculpar. Mas algo dentro dele sabia que ele precisava tentar. Ele a observou por alguns segundos,
o peso das palavras que não saíam de sua boca. Lívia. Ela parou e o olhou, ainda cautelosa, como se não soubesse se devia responder. Ele começou, mas parou. Ele odiava como as palavras pareciam tão frágeis em sua boca. Ele sempre soubera como comandar uma reunião, como manipular contratos e decisões. Mas agora, diante daquela mulher simples, ele se sentia pequeno. Ela não disse nada. Apenas aguardou, com os olhos baixos. Me desculpe. Ele hesitou, engolindo a vergonha. Eu fui rude. E a minha arrogância não tem justificativa. Lívia permaneceu em silêncio, o que parecia um instante eterno. Depois, ela finalmente falou, sua voz calma e direta. Não precisa pedir desculpa. Acontece. Todos têm seus momentos. Caio não conseguia compreender como a simplicidade de Lívia mexia tanto com ele. Ele sentia o seu coração ser cortado em pedaços. Durante os demais dias, Caio tentava ser mais gentil com Lívia, mesmo sentindo raiva das palavras erradas que ela pronunciava. Caio fazia o máximo de esforço para não criticar e apenas compreender de que Lívia não tivera as mesmas oportunidades que ele na vida. Lívia cuidava muito bem de Caio, ele começava a valorizar o seu serviço e de algum modo ele queria ajudá-la retribuindo. Foi então que ele percebeu algo sobre ela: Lívia não sabia ler nem escrever. Ela, que passava os dias cuidando de sua recuperação com uma calma desconcertante, não tinha o conhecimento que ele sempre valorizara tanto. E foi aí que Caio tomou uma decisão. Naquele mesmo dia, ele pediu que ela se sentasse com ele. Eu vou te ensinar a ler e escrever. Lívia olhou para ele, surpresa, mas, ao mesmo tempo, havia um brilho nos seus olhos. O senhor quer me ensinar? Caio assentiu. Se você vai ficar aqui me ajudando, precisamos começar de algum lugar. Você não pode continuar sem saber o básico. Ela hesitou por um momento, mas então sorriu, um sorriso tímido, quase tímido demais para ser verdadeiro. Eu vou tentar. Durante as semanas seguintes, os papéis e livros espalhavam-se pela casa, uma educação que não passava apenas por palavras escritas, mas pelas pequenas revelações que aconteciam entre eles. Caio, que havia sido um homem fechado, encontrou em Lívia um desejo genuíno de aprender. Ela, por sua vez, descobriu que podia confiar nele de uma maneira que jamais imaginara. Ele a ensinava a escrever com as palavras simples que ele nunca valorizara, mas que agora pareciam carregar um peso que ele nunca soubera. A cada letra que ela formava, Caio sentia algo se transformando dentro dele. A lição, para ele, não estava apenas no ensinamento de Lívia, mas na descoberta de um lado dele mesmo que ele sempre negligenciara, a sua capacidade de ser humano e tratar a todos com gentileza. Embora os dias se arrastassem com uma dor constante que ainda o limitava fisicamente, Caio sentia que algo mais estava sendo curado dentro dele. Ele estava curando, não apenas o corpo, mas a alma. Uma noite, depois de mais uma lição, Lívia lhe agradeceu com um sorriso sincero. O Senhor é bom. Não só por me ensinar, mas por me dar a chance de mostrar que posso aprender. Caio olhou para ela, e, pela primeira vez, seu olhar não estava carregado de arrogância ou impaciência, mas de algo mais profundo. Lívia. Não foi somente por você que eu fiz isso. Foi por mim. Eu me redescobri através de você. Alguns meses se passaram desde o acidente de Caio. O processo de recuperação dele estava caminhando bem, ele aprendeu a esperar o tempo necessário. Em um dia ensolarado já no verão. A tarde estava amena, e Caio estava sentado na varanda da casa, com um livro em mãos, mas sem conseguir se concentrar. Ele não conseguia parar de pensar em Lívia. Ela estava na cozinha, preparando o jantar, com um sorriso sereno no rosto enquanto mexia na panela. Ele a observava, como se quisesse memorizar cada movimento seu, cada gesto, cada olhar. Ela estava cada vez mais linda para ele, mas, mais importante, ela havia se tornado a razão do seu sorriso. Lívia era a única pessoa que se importava com ele. A única que ficou quando todos foram embora. Caio percebeu, então, que não podia mais esconder o que sentia. Aquele sentimento quente, aquela atração visceral,
que o consumia com cada olhar, com cada toque. Ele não podia mais negar. Ele se levantou da cadeira. Após meses Kyle já conseguia levantar da cadeira com a ajuda de apoios e indo em direção à cozinha, onde ela ainda estava. Quando entrou, ela olhou para ele, um sorriso tímido se formando em seus lábios. Já está bom de jantar, senhor? Ela perguntou com a voz suave, mas Kyle não respondeu de imediato. Ele se aproximou dela lentamente, suas mãos tremendo ligeiramente. Ele queria falar, mas as palavras não saíam. Ele não sabia como expressar o turbilhão de sentimentos que o dominava. Ela o olhou, confusa, e, quando seus olhos se encontraram, Kyle finalmente se entregou. Ele pegou seu rosto delicadamente com as mãos, como se tivesse medo de quebrá-la. Lívia. Ele começou, sua voz suave, quase trêmula. Eu não sei mais como viver sem você. Lívia congelou, seus olhos se arregalando de surpresa. Mas antes que ela pudesse responder, Kyle a puxou para si, seus lábios se encontrando com os dela em um beijo profundo, cheio de emoção e arrependimento. Era um beijo que dizia tudo o que ele não conseguia expressar com palavras. Lívia ficou paralisada por um instante, mas logo suas mãos envolveram o pescoço dele, aprofundando o beijo, como se sentisse que aquele momento era inevitável. Como se a conexão entre eles fosse maior do que qualquer coisa que pudesse ter existido antes. Pela janela o raio de sol entrava e já era quase o entardecer. Kyle envolvido com Lívia parecia não acreditar que estava vivendo aquele momento de felicidade. O seu coração explodia de felicidade. Ele parou de beijar Lívia por um momento e disse a ela: eu vou ler um poema que criei para você. Ela é doce como o mel silvestre, como uma flor em meio ao campo iluminada pelos raios do sol no entardecer. Ela é inofensiva, mas, ao mesmo tempo, ela é forte e perigosa. Minha bela flor, mulher de pele morena que aquela o meu coração e me dar direção na vida. Os teus lábios são doces, eu quero beijá-la até que o dia se finde, pois quando ele se findar, eu quero te amar, quero sentir o teu mel sobre mim. Lívia parecia não acreditar no que ouvia e novamente puxou Kyle para um beijo. O beijo durou mais do que Kyle imaginara. Ele estava perdido no toque dela, na suavidade de sua pele, na maneira como ela se entregava a ele, sem reservas. Era como se todo o peso da sua vida, todo o orgulho e arrogância que ele carregara por tanto tempo, tivesse se dissipado. Ele sabia que havia feito escolhas erradas, que havia sido duro e frio com ela, mas ali, nos braços dela, ele não queria mais pensar no passado. Ele queria viver o presente. Ele queria construir um futuro. Quando se separaram, ofegantes, ela olhou para ele com os olhos brilhando, a respiração ainda entrecortada. Kyle, você não precisa dizer nada. Eu também não sei mais viver sem você. As palavras dela cortaram o ar, e Kyle sentiu o peso de suas próprias inseguranças se desfazendo. Ele a puxou novamente para si, beijando-a com mais intensidade, como se quisesse se perder nela. Eles se afastaram, e Kyle sussurrou, com a voz carregada de emoção. Eu te amo, Lívia. Eu te amo mais do que tudo. Você me transformou. Você me fez ser mais do que eu jamais imaginei ser capaz. Lívia, com os olhos cheios de lágrimas, tocou suavemente o rosto dele. Eu também te amo, Kyle. Você me mostrou que a vida pode ser muito mais do que eu imaginei. Você me deu um novo começo. Naquela noite, enquanto o campo ao redor dele se aquietava, e o céu se tingia de estrelas, Kyle e Lívia estavam juntos se amando, um homem e uma mulher apaixonados. Aquele espaço era pequeno para eles dois. Eles se amaram intensamente e a partir daquele momento Kyle havia tomado a decisão de que voltaria para a cidade como um novo homem, e que faria questão de levar Lívia com ele e apresentá-la a todos como a sua namorada, a mulher que mudou a sua vida. Eles haviam aprendido um com o outro. Kyle levou Lívia para a cidade e lá ele deu a ela a oportunidade de aprender, finalizar o colegiado e após entrar em uma faculdade. Lívia passou a viver os melhores dias da vida dela, uma verdadeira madame com tudo de bom e do melhor disponível para ela. Após um ano de namoro, Kyle pediu Lívia em casamento. Foi o casamento mais bonito daquele ano, não apenas pelo luxo,
mas pela celebração do amor verdadeiro entre Caio e Lívia. Apaixonados do Tubeflix, me conta o que acharam dessa história. Você daria essa oportunidade ao homem que tanto a humilhou? E não esquece de me dizer de qual cidade está assistindo a essa história. Beijos e até a próxima!